Oi, gente. Então, nessa parte 3 sobre a morfologia das angiospermas, o foco agora é trabalharmos o caule e a raiz das angiospermas. Eu vou compartilhar a tela, como sempre. Isso aqui. Bom, as raízes são as estruturas das plantas responsáveis pela absorção da seiva elaborada, ou melhor, desculpe, é a estrutura da planta responsável pela absorção da seiva bruta. São as raízes que absorvem a água, fundamental para o processo de fotossíntese lá no alto das plantas, nas folhas. Beleza? Logo após, então, sempre na biologia há sempre exceções e há sempre variações, mas o modelo geral é que logo abaixo do caule, no inferior, na parte de dentro da Terra, nós temos a raiz. Então, a primeira estrutura é chamada de colo, que é por que colo? É porque ela sustenta todo o resto da planta. Esta região aqui é o momento de transição entre a parte aérea e a parte inferior, a parte subterrânea. Nós temos um eixo central da raiz. Esse eixo central é chamado de eixo de transição, ou eixo que você consegue perceber o crescimento e a extensão da raiz. Ela é responsável pelo aprofundamento da raiz, buscando o lençol freático e regiões de acúmulos de água. A planta a raiz desenvolve para baixo. Ela tem um fototropismo negativo e geotropismo negativo, que vai no sentido da gravidade. A coifa é uma região na base do eixo principal da raiz, ou bem no extremo, e é responsável pela proteção dessa raiz, porque a raiz ela tem contato, um atrito direto com o solo, e ela precisa de células resistentes para proteger e não danificar as células muito delicadas e frágeis no meristema de desenvolvimento dessa raiz. Lembra da aula de diferenciação dos tecidos? O meristema da raiz são células que são capazes de diferenciar em novas raizezinhas e que são responsáveis pelo crescimento, portanto, da raiz. Essas células têm que ser preservadas, porque sem elas não haverá crescimento da raiz e a planta não desenvolverá. Então, essa coifa tem uma função muito importante, tá? Porque se não existisse ela, a planta não conseguiria desenvolver e não cresceria a sua raiz. Logo acima da coifa, a gente vê uma região com pelos. São as regiões específicas para absorver água. Não é toda a parte da raiz que absorve água. É somente na região da zona pelífera. São pelos muito pequenininhos, responsáveis por ter uma área de contato bem grande, com contato de água constante e sempre levando a seiva bruta para o topo da planta. Então aqui tem zonas pelíferas, e esses pequenos ramos aqui são chamados de ramos de ramificação, que vai buscar uma nova região, uma área de contatos maior, buscando a maior absorção de água possível. Então, nós temos a zona de ramificação, a zona pelífera e a coifa. Essas são as principais estruturas que vocês precisam entender e saber. Ok? Legal falar também, voltando aqui, que a coifa também ela produz um muco que lubrifica a raiz, essa ponta da raiz, permitindo que ela consiga deslizar com maior facilidade para dentro do solo, principalmente em solos secos. Existe uma classificação que está começando a entrar em desuso, ou se já não está necessariamente em desuso, mas é importante ressaltar, que se divide as angiospermas em dois grandes grupos, entre monocotiledôneas e eucotiledôneas. E uma das características entre esses dois grupos são um tipo de raízes. As monocotiledôneas possuem raízes fasciculadas ou raízes em formatos de cabelo. É o seguinte, quando vocês arrancaram uma folha de capim,
arrancar um capim no chão, com raiz e tudo, você vai ver que a raiz é muito diferente de você arrancar deixa eu ver, uma erva daninha normalmente, que cresce, que não é mato. Ela tem um eixo principal, uma raiz principal. Já gramíneas tem essa característica de ter uma raiz bem estilo cabelo mesmo, sem um eixo principal. Então é só como detalhe chamado de raízes fasciculadas, quando não tem esse eixo principal, é bem dispersa. E aqui, as eucotiledôneas que tem uma raiz já bem definida, com o eixo principal, o eixo secundário, e assim vai, no estilo mais comum de desenho de raiz. Beleza. Mas é isso. Não tem muito o que falar, não tem muito o que aprofundar no nível de ensino médio. Temos então a coifa, retomando lá embaixo, na ponta da raiz, que é um órgão que vai proteger o sistema, o meristema da raiz, que é o tecido embrionário de crescimento, vai permitir que a raiz desenvolva e cresça. Okay? Região de zona lisa, eu não comentei, mas é importante, é legal ressaltar, que é onde você percebe que a raiz está crescendo. Ela não tem pelos, somente o crescimento da raiz. A região de zona pelífera ou região pilosa, que é a parte específica para absorção de água do solo. Através dessa água chega dentro da planta e essa água com sais minerais sobe pelo xilema e essa seiva, e aí já começa, a partir do momento que a água entrou pelo pelo absorvente e caiu no xilema, muda de nome. É chamado de seiva. E essa seiva é chamada de seiva bruta e vai levar lá para todas as partes superiores da planta. A seiva bruta só sobe. A região de ramificação, ramificações secundárias, terciárias, que vão se espalhar nos sentidos horizontais, vai ao contrário do eixo principal. Beleza? Raiz é isso. Coifa, zona de ramificação, zonas de pelos absorventes e zonas de crescimento. Beleza. Outra parte da estrutura das angiospermas é o caule, que é a região que observa claramente o crescimento da planta. Caules são estruturas que vão dar sustentação às folhas. E a gente consegue observar diferentes tipos de caules. Não precisa memorizar, só precisa entender que há variações nesses tipos de caule. Que é o chamado de haste, que são aqueles caules de plantas menorzinhas, esverdeadas, com pouca lignina, com substâncias que dão resistência à planta. Caule do tipo tronco, que por exemplo um suber, ou seja, aquela casca da árvore bem grossa e desenvolvida. Outro estilo chamado de como, das gramíneas do bambu, que apresentam gomos entre anéis, né, pedaços específicos e vão crescendo desse estilo. E stipe, que é o formato de estilo de coqueiros. Beleza? Então, esses três tipos a título de curiosidade. Esses são chamados de caules aéreos. Os caules aquáticos são mais raros e a gente consegue observá-los na Vitória Régia, em que tem a raiz aquática e um caule aquático, dando sustentação a um platô, uma folha modificada, chamada de Vitória Régia, bem conhecida. Existem também os caules subterrâneos. São os caules que a gente observa na beterraba, na batata, na cebola. Muita gente confunde isso com raiz, mas não. São caules modificados e eles são responsáveis por armazenar energia. Quando a planta encontra-se em momentos de dificuldade, ela absorve essa energia. Então, o tamanho desse tubérculo, desse tronco, desse caule subterrâneo, vai variar de acordo com a energia produzida. Uma planta saudável vai ter um caule que consegue armazenar mais energia. Tá bom? E a raiz está logo abaixo do caule, como sempre. Ficou claro? É isso. Em relação à raiz e em relação ao caule. Até a próxima aula. Vejo vocês. Em caso de dúvidas, me avisem. Estou à disposição para ajudar sempre que possível.